Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Fábio Torquato, que é fundador da Agro Travel, e o tema da nossa entrevista será como viagens técnicas impulsionaram a viticultura no Cerrado. Vamos descobrir o que o Fábio está fazendo para ajudar a gente a ter mais viagens técnicas e mais vinhos aqui no Cerrado também. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Grande, Divino, tudo ótimo. Obrigado pelo convite aqui novamente. Espero poder compartilhar algumas experiências aí e contar as histórias que a gente vem colecionando. Tava com saudade de você, cara. A gente se viu em Goiânia há um tempo atrás, mas não se falou mais depois, né? Verdade, tava devendo aí um bate-papo desse aí pra gente atualizar, né? Me conta uma coisa, desde a nossa última entrevista, que eu acho que já deve ter aí uns 2 anos, sei lá, o que mudou na AgroTravel? Conta aí pra mim. Olha, Divino, mudou bastante coisa, viu? A gente já percorreu mais países, alguns novos que a gente não conhecia. A gente ampliou as nossas atividades, então a gente está com um número maior de projetos e estava sendo muito bacana aí. Eu acho que vocês vão ouvir falar cada vez mais aí de coisas inusitadas que a gente tem feito. Eu posso dar até uns spoilers aqui rápidos, mas ano passado a gente foi ver produção de baunilha no México, a gente foi ver irrigação no deserto no Egito. E então a gente tem diversificado muito os setores dentro do agro e também tem conhecido destinos aí cada vez mais inusitados também. Eu só senti falta do convite para ir junto, viu? Vou preparar aqui para as próximas. Boa. Fábio, me conta para o pessoal, porque às vezes tem muito tempo que a gente conversou, muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo agora, pode não ter visto, ouvido, assistido a outra entrevista. Conta aí, o que te levou a criar a AgroTravel? Então, Divino, eu sou formado em Relações Internacionais e Economia e futuramente eu fiz um MBA em Agro. Mas a empresa começou quando eu fui solicitado para ajudar alguns produtores de alho a verem a colheita mecanizada do alho nos Estados Unidos. Então, eu trabalhava já com missões comerciais, inteligência comercial, e aí esses produtores me pediram uma ajuda. Eles falaram: Fábio, eu sei que tem na Califórnia, mas eu não sei onde que é, as fazendas, eu não falo inglês, eu não sei nada, me ajuda aqui. E eu fiz esse trabalho para eles de pesquisa e montei um roteiro, fiz a curadoria, montei um roteiro para eles visitarem os fabricantes das colheitadeiras, as fazendas, e alguns eventos que estavam acontecendo por lá também. E aí nós fomos para a Califórnia e foi um sucesso a viagem, ele adorou. E aí ele me pediu, falou: Fábio, eu queria voltar aqui com os meus sócios. E ele tinha 9 sócios. Então nós voltamos para lá, fizemos um outro roteiro. E nessa primeira viagem eu dirigia a van, eu também traduzia durante a visita, eu fazia o check-in no hotel, eu cuidava de tudo. Então, eu tava ali, era um negócio... Carregava as malas da turma. Tirava foto, depois mandava foto, fazia de tudo. E aí, nessa viagem, eles levaram também um professor da Unesp de Botucatu, o Marcelo Pavan. E aí, foi um sucesso a viagem novamente. E no ano seguinte, esse professor me chamou e falou: Fábio, eu quero levar alunos da Unesp de Botucatu, de doutorado, para visitar a Califórnia, e você já levou a gente aquela vez, foi muito boas visitas, foi boa viagem, você organiza pra gente? E eu organizei mais uma vez. E aí foi nesse momento que eu falei: poxa, já é a 3ª viagem que eu organizo e eu não tô fazendo nenhum esforço, eu não tenho nenhuma marca, nada. E aí a gente fundou em 2014 a AgroTravel, e na época tinham 2 empresas no Brasil especializadas em viagens técnicas de agro. Nós fomos a 3ª. E isso mostrou uma grande oportunidade que tinha nesse mercado. E eu acho que até hoje é um pouco assim, viu, Divino? Porque muita gente quer visitar fazendas, quer conhecer outras realidades fora do Brasil e até dentro do Brasil, mas não sabem como fazer isso.
Então tem uma grande demanda por esse tipo de viagem, porque elas são muito ricas, né? Então foi assim que surgiu a AgroTravel, através de uma demanda do mercado mesmo, e a gente viu que tinha essa oportunidade e que a gente poderia ajudar muitas pessoas a viajar, e estamos aí completando 11 anos agora de atividades e viajando aí o mundo inteiro. Ô Fábio, qual é a diferença de uma viagem de turismo e uma viagem de negócios, uma viagem de conhecimento? Legal. Bom, a viagem de turismo você está ali para refrescar a cabeça e conhecer outra cultura, outro local, né? A diferença das viagens que a gente organiza, ela está justamente na parte do conhecimento de negócios, conhecimento técnico. Então, as pessoas que vão ali, elas vão participar das viagens para realmente abrir a mente e conseguir conhecer mais outras realidades e com isso ela vai aumentar as possibilidades dela, né? O Einstein tem uma frase muito legal que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então a gente faz isso durante as viagens, né? Expande a mente das pessoas, mas com conhecimento técnico. Então eles vão visitar ali fazendas, conversar com produtores, vão visitar empresas do setor, universidades, centros de pesquisa, feiras, eventos. Então esses conhecimentos eles trazem para o produtor, para o profissional do agro, uma amplitude muito grande no seu repertório para ele poder atuar no negócio dele. Então essa é a grande diferença, né? Você ter algo direcionado ao aprendizado e ao conhecimento que vai te trazer crescimento profissional. Como fazer uma viagem técnica não ser um negócio chato? Então, isso na verdade é um negócio que a gente trabalha muito, né? Porque a viagem ela tem que ser marcante, tem que ser inesquecível. E a gente cuida de Sim. todos os detalhes Aham. para isso. Então, a gente sempre se preocupa em conhecer muito bem as pessoas que estão indo viajar para poder desenhar uma experiência que seja boa para ela. Porque a Uhum. gente trabalha com grupos, então nos grupos normalmente são heterogêneos, né? Pessoas com interesses diferentes e tudo mais. Sim. Então a gente sempre tenta personalizar ao máximo essas viagens para que eles possam também se sentirem especiais ali e terem uma experiência boa. E a gente sempre tenta colocar atividades de turismo mesclado com o técnico. Então, ao mesmo tempo que vai ter aquela parte mais densa de conhecimento, de informações, ela também vai ter essa experiência leve, turística, vai experimentar comidas diferentes, vai conhecer pontos turísticos e atrações do local que a gente está visitando. Então, a gente mescla os dois ali para que a pessoa possa ter a densidade do conhecimento que ela precisa, mas também que ela tenha uma experiência muito boa para ela levar e contar histórias, né? Na verdade, a sua empresa ela é nicho do nicho, porque ela é nicho porque ela é viagem técnica e é nicho do nicho porque é ligada ao agronegócio, né? Sim. Por que você buscou o agro para próximo do seu trabalho? Então, Divino, na verdade foi essa demanda, né, que veio pro nosso que veio chegou até a mim, essa demanda desse produtor que eu comentei de alho, então veio, mas desde a primeira vez que eu fiz a primeira viagem que eu visitei fazendas, eu nunca tinha visitado produções aqui no Brasil dessa forma, né, com esse caráter mais técnico de conhecer Hum. ali como funciona. Então, quando eu conheci, eu fiquei encantado e eu até falei, eu lembro de ter falado essa frase, falei: "Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito agronomia", porque eu acabei me apaixonando pelo Aí, agro ó. quando eu conheci mais a fundo. Então e eu vi que o agro também tem um potencial muito grande, tem uma representatividade no nosso PIB também muito grande e muito maior que os números que são divulgados. Por exemplo, o pessoal fala que 1/3 do PIB vem do agro. Mas se a gente Uhum. teve uma universidade até de Minas que fez um estudo e ela mostrou que, se a gente pegar setores correlatos ali, o agro atinge quase 70% da economia, porque o agro, quando se fala em números do agro, está se falando de produção. E aí a gente tem que lembrar que tem Uhum. toda carros, tratores, enfim, tem uma série de outras coisas que envolvem o agro. Então é um setor muito pujante no nosso país, muito importante,
E eu, então, desde a primeira vez já me apaixonei pelo agro. É um mercado muito grande e isso acabou direcionando a gente para essa atuação. Já já nós vamos falar da viagem técnica da uva, do vinho, do cerrado. Estou só introduzindo aqui para o pessoal ficar bem a par mesmo do que é o trabalho que você faz, que eu acho que é um negócio bem bacana. O que significa a expressão criar conexões reais quando se fala em viagens técnicas? Boa. Uma das grandes vantagens das viagens é a questão dos relacionamentos que são criados, tá? Então, as viagens técnicas, elas não são sempre sobre ver tecnologias, sobre novos modelos de negócio, boas práticas. É também sobre pessoas. Então, nas viagens surgem alianças estratégicas, troca de conhecimento e parcerias. E isso acaba transformando também os negócios aqui no Brasil. Então, eu falo que o grupo, ele troca muitas experiências entre eles, e isso é tão rico quanto o que a gente vê, quanto as visitas. Porque acaba uma visita técnica, o pessoal entra no ônibus de novo para ir para a próxima e começa uma discussão ali sobre o que cada um achou interessante e o que pode aplicar no Brasil ou não, ou na sua realidade. Então essas trocas acabam sendo muito ricas. E a gente fala que o pessoal passa uma semana junto, por exemplo, numa viagem, e acaba ficando amigo. Por quê? Você vai tomar café, almoçar, jantar com a pessoa, você está no deslocamento o dia inteiro, é uma imersão muito grande. Então isso ajuda demais a estreitar os relacionamentos entre as pessoas, e isso é o que gera negócios, e também foi um dos pontos aí que impactou também no pessoal aí desse exemplo dos vinhos que a gente vai falar. Mas é algo que as empresas do agro têm procurado muito, Divino, de buscar fazer viagens para estreitar relacionamentos com seus parceiros, com seus distribuidores e até com os clientes. Então, além de todo esse ganho de conhecimento, a gente tem também essas alianças estratégicas que com certeza fortalecem o nosso agro. Hoje está meio que em moda o pessoal querer ir para a China, né? Conhecer as coisas na China. Muita gente indo para lá buscar conhecimento, tecnologia. Tem acontecido bastante, não tem? Sim, sim, a China tá em foco. A gente está vendo para uns 4 grupos diferentes que estão interessados em ir para a China. E com certeza, né, os chineses eles estão investindo muito no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também a gente vê uma presença forte chinesa de investir em infraestrutura, em fazendas e etc. E lá na China, naturalmente, também. Então, tem muita gente interessada em ir para lá, ver como é que eles estão fazendo e como é que está sendo o desenvolvimento das coisas. E eles estão na vanguarda aí do mundo hoje, né, em tecnologias e tudo mais. Então, com certeza é um destino que vale muito a pena. Show de bola, Fábio. Deixa eu fazer um intervalo comercial e já já nós voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Fábio Torquato é o homem que é responsável por levar os empresários para as viagens técnicas. E a empresa dele, a AgroTravel, é especializada no agronegócio. Leva empresários do agro para o mundo todo para conhecer as mais diversas culturas e ter as mais diversas experiências. E eu estou conversando com ele aqui hoje no programa. Bacana, vamos falar de vinho agora. Como foi acompanhar de perto a transformação daqueles produtores que participaram das viagens sobre viticultura e criaram a Rota do Vinho de Brasília? Foi muito especial. Eles são pessoas especiais. A gente começou organizando viagens para eles. Hoje somos amigos ali. Tenho o prazer de chamá-los de amigos. A gente sempre vai visitar. E a gente se fala o tempo todo também, então é muito bacana o relacionamento que a gente criou. E esse pessoal, Divino, eu acho que eu tiro muito chapéu para eles, são grandes empreendedores,
porque eles quebraram todas as barreiras aí de preconceitos e desconhecimento e fizeram acontecer algo assim que ninguém nunca tinha imaginado que seria possível. Então, além de serem muito corajosos, a gente também tem muito orgulho de ter participado um pedacinho ali, de ter colaborado de alguma forma com esse sucesso aí que está sendo, que em tão pouco tempo, tem acho que 1 ou 2 anos que foi lançada a vinícola e eles já têm vinhos premiados e tudo mais. Então, foi muito Sim, bacana participar do início de tudo, né? e não só vinhos premiados, inclusive o pessoal da Triaca recebeu recentemente, eu acho que lá em Gramado, acho que foi em Gramado, que eles receberam uma premiação lá, de, não sei se um dos melhores vinhos nacionais, e tem a questão da uva também, que eles acabaram desenvolvendo ali uma uva específica com terroir do Cerrado, essa coisa toda, né? Bem legal. Sim, sim. E tem outras empresas do grupo lá da Vinícola Brasília que tem também, por exemplo, o pessoal da Arcoara tem queijos premiados. Então, além dos vinhos, eles conseguiram também ali com outros produtos. E isso é legal que para criar essa rota, começou com um projeto de uma vinícola e eles conseguiram expandir isso e já está transbordando para o turismo rural, então está ajudando muito no desenvolvimento do setor como um todo na região. Isso está sendo bem bacana também. No caso daquele grupo que você disse aí que acabou se transformando em amigos e tal, foi um negócio assim extremamente bem sucedido o aproveitamento dessa viagem técnica. Eu acredito que nem toda viagem técnica também vai ter assim aquele aproveitamento todo tal, porque às vezes o grupo não está tão coeso, não sei. Mas o que você destaca naquele grupo que fez com que essas viagens que eles fizeram se tornassem tão bem sucedidas, vindo a se transformar em um projeto tão audacioso? Olha, eu acho que foi a união deles assim, o grupo foi formado pelo Triaca, né? Ele foi o articulador aí de convidar o pessoal e juntar todo mundo para fazer esse projeto. E assim, acho que desde o começo o Triaca é uma pessoa muito, muito visionária, né? Ele desde o começo já sabia onde queria chegar. E essa visão muito clara ali foi importantíssimo para tirar o máximo proveito dessas viagens, né? Então, a primeira vez que eu viajei com ele foi em 2017, nós fomos para Petrolina para ver a produção de uva, mas o foco principal da viagem era uva de mesa, não era nem para vinhos. Mas a gente acabou visitando a Miolo lá, e nessa primeira viagem o Ronaldo começou a articular ali com alguns outros participantes que estavam com a gente a ideia de começar a plantar lá em Brasília, no Cerrado, e foi ali que o Ronaldo já estava com a intenção de fazer isso, e ele começou e vendo ali junto com o grupo, foi amadurecendo a ideia. E aí na segunda viagem que a gente já fez, a gente foi para o sul, para Bento Gonçalves, Gramado, aquela região vinícola. E aí nessa viagem ele já levou um grupo que já seria a base do que seria o grupo da Vinícola Brasília, né? Então ali nessa segunda viagem, o pessoal ainda não tinha decidido em investir no negócio, mas eles queriam entender como é que funcionavam as coisas. Então a gente foi lá em uma semana lá na região do sul, a gente visitou aí 12, 15 vinícolas, algo nesse sentido. Então foi muito intenso e a gente visitava com outro olhar, não com aquele de curtir, degustar. Claro que a gente degustava os vinhos também, tudo, mas já com aquele olhar de como funciona o business, né? Como é que funciona o negócio, o turismo, a produção de vinhos e tudo mais. Então essa segunda viagem aí foi já para o pessoal entender. E aí a gente fez uma terceira viagem, que aí foi para a Serra da Mantiqueira, aqui sul de Minas e São Paulo. E aí nessa viagem o pessoal já estava decidido. Aí eles falaram, não, a gente vai produzir. Então eles vieram para... Cara, foram 3 momentos diferentes, 3 lugares diferentes. Exato. E nessa terceira, eles vieram para cá por quê? Porque foi na Epamig
no centro de pesquisa da EPAMIG que um pesquisador aqui, ele desenvolveu a técnica da dupla poda. E aí, através dessa técnica, foi possível produzir no Cerrado. Então, eles vieram conhecer a região e essa técnica que esse pesquisador desenvolveu aqui. E aí, já foi uma viagem muito mais técnica no sentido da produção ali. Como é que funciona, como é que faz o manejo e tudo mais. E nessa viagem, eles também visitaram várias vinícolas aqui na região. E aí, depois dela, eles voltaram e aí foi cada um fazer a sua lição de casa, né? Começar a produzir, investiram nisso. E aí se juntaram 10 famílias para formar a Vinícola Brasília. Então, cada um tem a sua produção, mas eles vinificam juntos ali nessa marca, né, na Vinícola Brasília. Que é o que acabou fazendo com que o projeto desse certo também, porque senão cada um teria que fazer o seu próprio investimento. Exato. E aí a coisa talvez não acontecesse. Exatamente. Fábio, como é que é feito o planejamento de uma viagem técnica? O que vocês aí da AgroTravel levam em consideração na escolha dos destinos, da agenda? Conta um pouco pra gente aí como é que funciona todo esse processo. Bom, as viagens elas são todas personalizadas, né? Então a gente não repete, a gente nunca fez 2 viagens iguais, porque os interesses são os mais diversos possíveis. Então a gente tenta entender ao máximo ali com os participantes o que eles querem ver, qual tipo de tecnologia, qual tipo de produção, às vezes eles têm alguma região em mente. Então a gente faz um trabalho muito minucioso de entender realmente a fundo o que ele espera daquilo, qual o resultado que ele espera. E aí, a partir disso, a gente desenha o roteiro e aí a gente consegue proporcionar uma experiência que seja proveitosa, né? Então, por exemplo, tem casos que o cliente chega para a gente e o grupo não sabe o que quer. Eles só sabem, por exemplo, aquele caso que eu falei do alho, ele só sabia que era na Califórnia e que ali tinha a colheita mecanizada, e a gente foi lá e desenhou isso. Então, tem casos que o cliente não sabe e tem outros casos que o cliente já sabe muito bem o que quer. Então, essa turma do vinho já sabia muito bem o que eles queriam ali. Falar, a gente quer visitar esses locais, a gente já tem um roteiro. E aí a gente só faz essa parte da logística e ajuda. Então, tem os 2 casos, mas a chave é a gente conhecer muito bem o que o cliente quer, qual é o resultado que ele espera, para a gente poder sempre superar isso, surpreender e superar os resultados. Cara, qual foi o destino mais desafiador de organizar, seja pela distância, ou pelo idioma, ou por questões culturais? Qual que é aquele que você falou, puxa vida, esse aqui exigiu de mim? Olha, sem dúvida, acho que disparado foi o Egito. Egito. A gente foi fazer uma viagem para ver a irrigação no deserto, os projetos lá de agricultura no deserto. E foi desafiador pela cultura, né? Uma cultura completamente diferente. Nós fomos a primeira empresa brasileira, o primeiro grupo brasileiro que foi visitar fazendas no deserto lá no Egito. Então, quando você é o primeiro, tudo é um pouco mais novidade e mais desafiador, né? Naturalmente. Sim. Então, para você ter uma ideia, Divino, nós andamos aí, teve um dia que a gente andou quase 8 horas de ônibus no meio do deserto do Saara para chegar numa fazenda. Então, eram 8 horas ali com só passando, você olhava na janela, era só deserto, sem nada. Então, foi um negócio muito diferente. Aí no Egito a gente tinha que ter, para você ter uma ideia, a gente tinha escolta, tinha que andar com escolta armada na frente do nosso ônibus e atrás, e um policial dentro do ônibus. Era uma logística ali bem diferente do que a gente está acostumado nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, foi um pouco mais desafiador, mas foi muito legal também, porque a gente gosta desses desafios, né? É o que faz a gente melhorar cada vez mais e ganhar repertório, que a gente fala que é a mesma coisa das viagens. O pessoal vai para viagem para viver coisas novas, experiências diferentes. E para a gente como organizador também é assim, quanto maior repertório que a gente tem, mais a gente consegue ser eficiente e trazer melhores soluções para o pessoal nas viagens. Quando eu peguei um Uber, e
uma dessas viagens que eu fiz. Ontem eu estava numa viagem aí de um evento, peguei um Uber e conversando com um rapaz lá, o motorista, e ele contando que o cunhado dele estava trabalhando no Afeganistão. Falei, cara, como é que alguém vai trabalhar no Afeganistão? Mas existe vida no Afeganistão, por incrível que pareça. Então, todo país, toda cultura, todo lugar, por mais diferente às vezes que seja do nosso, ele tem coisas a oferecer, né, Fábio? Sim, com certeza. Sempre vai ter alguma coisa diferente e a gente tenta também, o Divino, sair um pouco do tradicional, né? Por exemplo, quando fala de viagem técnica, todo mundo fala, Estados Unidos, aí vai lá para Farm Progress Show, que é o evento que todo mundo vai, todo mundo já foi pelo menos uma vez. Então, é um evento muito batido, são coisas que as pessoas não têm muita novidade, né? Já é um destino muito batido. Então, a gente gosta desses destinos diferentes também, para poder trazer uma visão diferente, né, para o pessoal. E isso, com certeza, traz muitas vantagens aí na percepção de cada um. Agora, esse ano a gente está vendo talvez a gente a gente está no processo de montagem de roteiro e preparação, talvez saia uma viagem para a Arábia Saudita também, para visitar os projetos de lá. Então, mais um destino aí inusitado e diferente que a gente vai fazer. Então é isso, acho que faz parte visitar coisas diferentes para ganhar mais repertório, né? Eu concordo com você tem razão, né? Quando a gente conhece culturas, povos diferentes, a gente aprende muito mais. Deixa eu ir para mais um intervalo, Fábio, nós já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. As viagens técnicas nos levam a aprender muito, né? Conhecer novas culturas, novos lugares, né? Formas de se plantar e de colher, né, diferentes daquilo que a gente é acostumado no dia a dia. E eu estou conversando hoje com o Fábio Torquato, que é o fundador da AgroTravel, uma agência de viagens especializada em viagens técnicas para o agronegócio. Que países você acha assim, que são referência hoje em práticas que o Brasil pode olhar, observar com atenção e falar, opa, peraí, aquele país ali tem algo que eu posso aplicar aqui? Olha, aí vai depender muito do tipo de cultura, né? E a baunilha é um exemplo que eu gosto de dar porque escancara isso, né? Ano passado a gente teve uma solicitação no cliente que falou que queria ver, tinha um grupo de produtores de baunilha na região de Brasília também. E aí eles queriam fazer uma viagem técnica. E eu comecei a pesquisar e eu vi que o maior produtor mundial de baunilha é Madagascar. A ilha de Madagascar, lá no sul da África. Só que a baunilha surgiu no México, na região de Veracruz. E aí eu cheguei para eles e falei, o que vocês querem ver? Vocês querem ver hoje o maior exportador, maior produtor? Ou vocês querem ver onde surgiu, as origens e tudo mais? E eles escolheram ir para o México. Então a gente foi para o México ver as origens da baunilha, e foi uma experiência incrível lá, tanto na produção, a gastronomia, a história, como é que os povos antigos usavam a baunilha como forma de troca, como moeda de troca, era um bem super valorizado. Então foi uma imersão cultural também, e foi incrível. Então assim, se você me fala de baunilha, a gente tem essas duas opções. Se você me falar, Fábio, eu quero visitar, eu estou interessado em ver gergelim. Não sei se você sabia, mas o Sudão hoje é o maior produtor mundial de gergelim.
Não Então, sabia, assim, cara. quando a gente fala do agro, você falou nicho do nicho, né? E aí entra mais um nicho. O agro é muito diverso. Então a gente tem aí, se você É. falar pecuária, a gente vai falar Texas, Nebraska, Austrália. Agora a gente Uhum. está indo, em algumas semanas a gente vai para o Uruguai, conhecer um pouco lá também a produção de carnes. Então, se você fala de grãos, aí tem Estados Unidos, a China. Então, cada setor dentro do agro, cada produto tem uma região que tem sua especialidade, sua tecnologia, que a gente pode aprender também. Não, numa dessas entrevistas recentes aqui, eu entrevistei uma pessoa de uma empresa aqui no Brasil que fabrica máquinas para colher amendoim. E eles levaram um grupo para os Estados Unidos, de produtores de amendoim brasileiro aqui no Brasil, que foram ver referências de produção de amendoim nos Estados Unidos. Então, cara, a gente. Que dia que eu vou imaginar que o cara vai sair daqui para ir nos Estados Unidos ver como é que os caras plantam e colhem amendoim? Então, realmente é muito diverso. Uma viagem para fora do Brasil, ela é muito diferente em termos de planejamento do que uma viagem aqui para dentro mesmo do país? Não, para a gente aqui não tem, a gente não vê tanta diferença. O cuidado é o mesmo e os acessos também são talvez um pouco mais de acesso, que a gente conhece muito mais pessoas aqui no Brasil, obviamente, mas a gente tem uma rede Aham. internacional também muito forte de pessoas que nos ajudam em cada região a fazer essas pesquisas, a encontrar os melhores locais, mas para a gente assim é igual a gente organizar uma no Brasil e fora. E aí, ô Divino, quando a gente fala dessas viagens técnicas, é importante também ressaltar que a gente faz também essas viagens aqui dentro do Brasil e são muito importantes também. Afinal de contas, o Brasil é referência em quase todos os produtos do agro, né? Então a gente tem muita coisa boa aqui dentro Uhum. e o brasileiro realmente não conhece todo esse potencial que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse é até uma nova vertente que a gente começou a trabalhar aqui na AgroTravel, que é até de trazer os estrangeiros para cá para conhecerem as melhores práticas e Boa. tecnologias. Cara, eu entrevistei aqui o Antônio Carlos Zen, que é fundador da Biotrop, e ele me contando que ele produz manga lá no Pernambuco para exportar para os Estados Unidos. Então, cara, olha que bacana isso. De repente o cara tem um case lá que dá para. Eu quero começar a produzir manga. Ah, tá. De repente tá ali o cara que já produz manga, que já vende para os Estados Unidos, que você pode ir lá e conhecer, né? Então, realmente, são essas coisas aí que fazem o agro ser tão diverso, tão diferente, né? Tão interessante. Essas experiências que vocês fazem, elas são só presenciais ou podem ter também uma parte digital que não seja presencial? Sei lá. As experiências elas são presenciais, né? A gente só faz as viagens em Uhum. loco. O que a gente faz fora da viagem, ali do que inclui a viagem, são os eventos. Normalmente a gente faz eventos também antes da viagem e pós, para Hum. poder também passar esse conhecimento, né? O Uhum. pré-viagem, a gente faz os eventos para apresentar o destino, para mostrar um pouco de como vai ser a viagem, preparar o pessoal. E após, a gente também faz eventos para trazer o conhecimento que foi adquirido no local, né? Então, por exemplo, quando o cliente nosso acontece muito com associações, quando associações de produtores viajam com a gente, quando eles voltam, eles querem passar esse conhecimento para quem não pôde ir na viagem. Então, nas reuniões deles, eles convidam a gente vai lá e apresenta como foi a viagem Hum. e conta um pouco mais disso. Então, nesse sentido, a gente faz, e aí às vezes a gente faz presencial, às vezes online, híbrido, né? Mas as viagens, elas não tem como viajar sem sair de casa, né? O objetivo é justamente É, esse, né? a não ser que fica lá assistindo nossa, se maravilhando com as viagens dos outros, né? Porque tem gente que viaja assim também, né? Às vezes não gosta de pegar a estrada, não tem medo,
E ele fica ali curtindo a viagem do outro. Você quer apostar que o pessoal da baunilha vai para Madagascar depois? Eu quero estar lá com eles. A gente tá vendo uma agora. Você vai ver. Com essa mesma turma, eles estão querendo ir agora para Bahia, para ver a produção aqui no Brasil. Então, outros locais que eles têm interesse que já falaram, o Equador, Madagascar. Então, o pessoal quando viaja, é isso que eu falei para você, Divino, quando eles viajam uma vez, eles não param. É tão produtivo, é tão rico, que eles querem continuar vendo isso. Então, e destinos nunca vão faltar, né? Sempre tem bastante opção. Não. Você me falar alguma coisa, eu te interrompi quando eu falei de Madagascar. Não lembro agora, mas segue aí que se lembrar eu falo. Não, fechou. Olhando para toda essa caminhada aí de 11 anos que você caminhou, traçou, o que mais te orgulha, cara, no papel da AgroTravel que você olha e fala assim, cara, eu ajudei o agro brasileiro a desenvolver pelo menos um pouquinho nisso aqui. Legal. E isso é um negócio que é o nosso propósito, né, no final. É a gente poder ajudar de alguma forma o Brasil a ser reconhecido e o agro nosso se fortalecer cada vez mais. Então, o resultado das viagens são esse, né? A gente vê clientes aí expandindo negócios, diversificando. Esse caso que a gente comentou aqui da Vinícola Brasília, poxa, dá um maior orgulho de ter participado ali de alguma forma, e eu sempre falo isso para eles, e por isso que a gente tem um carinho muito grande com isso, né? Mas tem, por exemplo, um outro caso muito legal também, que é de um produtor que a gente foi visitar uma feira de orgânicos, lá na Alemanha, que é a maior feira do mundo de alimentos orgânicos, e ele tinha uma loja aqui no Brasil, e quando ele voltou, ele decidiu ampliar a loja. Ele falou, cara, me abriu ali as possibilidades, tem muita coisa e tal, e ampliou, mais que duplicou o tamanho da loja. Então, você vê histórias assim de empreendedores que querem fazer acontecer, né? E essa é uma característica muito legal, Divino, que as pessoas que viajam, normalmente elas já são pessoas diferenciadas, né? Que pensam grande, que são empreendedoras, têm coragem de fazer. Então isso é muito legal porque a gente consegue acompanhar os resultados disso, né? E aí isso dá realmente muito orgulho pra gente. E outra coisa, a gente fala que por mais que numa viagem, vamos falar aqui que o grupo tem 20 pessoas, as viagens elas transbordam essas 20 pessoas. Então, cada um que volta da viagem vai contar as experiências, o que viu, para mais 10, 20. Então, isso reverbera muito para o agro brasileiro. Então, querendo ou não, numa viagem que foram 20 pessoas, isso pode acabar trazendo conhecimentos ou informações importantes para 100 pessoas, 200, 300. Então, isso é um negócio que mantém a gente muito firme nesse propósito, sabendo que a gente está colaborando para o agro nosso cada vez se tornar mais competitivo, mais tecnológico, e que a gente consiga cada vez mais esse protagonismo aí mundial, né? Meu amigo, mais uma vez, muito bom conversar com você. Obrigado por compartilhar esses insights tão bacanas e esse tempo tão gostoso comigo aqui. Eu que agradeço, Divino. Sempre quiser prosear, estaremos aqui. Não esquece de mim nas viagens, não. Eu gosto de viajar, viu? Pode deixar. Abraço pra você, Fábio. Eu tenho o prazer de viajar com você. Opa, Divino. Vamos ter essa oportunidade ainda. Abração. Valeu, um abraço. Eu conversei com o Fábio Torquato, sempre muito alegre, né? Todo mundo que gosta de viajar é alegre. Gente, eu não conheço ninguém que gosta de viajar. É como ele disse lá no início, né? A mente se expande, né? E quando a mente se expande, a alegria vem junto. O Fábio é fundador da AgroTravel, uma empresa especializada em viagens técnicas voltadas para o agronegócio. E hoje nós falamos aqui, além de outros temas, de como viagens técnicas impulsionaram a viticultura no Cerrado. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.